Por que você foi preso, então? Eu fui preso inocente, eu sou o autor do processo. Nós fomos presos, encarcerados, durante 3 dias, porque o Brasil agora inventou de ser dessa forma. Se você quer um depoimento, você leva a pessoa como forma de tortura até. Agora, nós somos inocentes, nós somos autor do processo, nós não somos réu. O réu é a União, o réu é a Caixa Econômica Federal, que deve e não paga. Explica para a gente de forma concisa essa questão do processo. O nosso processo é um processo da contribuição sindical, é complexo explicar isso. A população não entende muito que é essa coisa de sindicatos, né? Mas nós passamos aí para vocês mais ou menos o que a situação acontece que surrupiavam 5 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 10 anos, o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica. E aí, foi falado por aí que esse dinheiro é do FAT, não é FAT, é Conta Especial Emprego e Salário. O FAT tem outra fonte de receita. Essa conta Emprego e Salário é uma conta que ela não é muito bem explicada no Brasil. A cada 10 anos, o dinheiro lá aprisionado, ele caduca, mas ele não vai para a União. Ele não vai para o Centrais Sindicais, nem para o sindicato, ele não vai para ninguém. Aonde que fica dinheiro? Esta é a grande pergunta, aonde a Fenatracop fez a sua denúncia. A Fenatracop não nega ter recebido 2,5 milhões de reais. Nós recebemos judicialmente 2 milhões de reais, porque assim a Justiça determinou que pagasse um montante de 80 milhões. Nos pagaram apenas o exercício do ano de 2009, sem juro e sem correção. Quando a investigação fala em 9 milhões, é porque além dos 2 milhões conseguidos de forma judicial pela Fenatracop, outras centrais também receberam. Outros sindicatos, outras federações têm o direito de receber desse montante dos 5 bilhões e 600 milhões. A fórmula só que as outras entidades fez para receber, que não está bem explicado. Apenas então somente isso. Ao da Fenatracop, a explicação é que ela é autor do processo, que descobriu todo esse montante e que foi oriundo de toda essa discussão. E nós não recebemos os outros anos porque a pasta está sem ministro. Hoje é o interventor. E desde quando renunciou o ministro Ronaldo Nogueira, que o Ministério do Trabalho não consegue ter um ministro, porque se tiver o próximo ministro, ele vai ter que se explicar esse montante, desse volume, desse dinheiro que está lá parado e sem devolver para quem o merece. Mas, Viana, você tem uma declaração do funcionário, ele diz que literalmente a federação se beneficiou disso, né? No que ele, junto das investigações. Por que ele teria falado isso aí? Para sair da cadeia. A tortura é grande. E você tem que falar besteira. E como ele sabe que a Fenatracop é denunciante, tentou nos enrolar isso. Agora, veja bem a situação. Nós temos sentença judicial. Nós não se beneficiamos de nada, não. Nós ficamos 10 anos sem ter esse dinheiro para aplicar nos programas sociais que nós precisamos investir no social para recuperar a saúde e a capacidade laboral do pessoal, para ter habitação para o trabalhador. Esse dinheiro ficou aprisionado. Então nós não estamos sendo beneficiados, nós somos prejudicados. Por que o senhor acha que com todas essas provas, então, que o senhor não foi liberado antes, não entrou com esse pedido, não foi analisado antes, precisou dessa determinação do STF de novo? Veja bem, o STF determina uma prisão temporária, de 5 dias e fizeram isso comigo. Invadiram minha casa, invadiram meu sindicato, invadiram a federação, fizeram a truculência maior possível contra a pessoa humana e até na humilhação. Os motivos de fazer isso é que o Brasil virou esse tipo de situação. Entendeu? Agora, nós, tão logo que o nosso advogado entrou com pedido de relaxamento de prisão, no alvará de soltura diz o seguinte: se é que está preso. Quer dizer, o STF é lá em Brasília. O inquérito, que não é processo, é um inquérito de investigação que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão fazendo. É um inquérito. Eles estão investigando. Agora, a possibilidade hoje do STF, né, de fazer pedido de prisão temporária e tudo mais e tal, é isso que o Brasil tinha que discutir. É que o povo brasileiro tinha que discutir. Que poder é esse que determina uma prisão de 5 dias com uma pessoa sem prova nenhuma que ela é bandida ou ela é culpada pelo que está se investigando? Já está se pré-julgando. E a população não entende a situação, pensa que a pessoa realmente é criminosa. Correto? E nós estamos aqui na data de hoje para provar que nós não somos criminosos de forma nenhuma. Nós somos autor do processo. Nós somos o denunciante. E somos os prejudicados pelo registro espúrio. Que vários registros sindicais saíram da nossa base desta forma fraudulenta e que nós estamos na justiça tentando recuperar.
E nós vamos recuperar e vamos ganhar. Só que a justiça demora muito, não é uma coisa daqui para ali. Você peticiona, passa não sei o quê, vai para a turma, há um julgamento, entendeu? E a resposta para você da trabalho é essa. Quer dizer, as pessoas dependem da morosidade da justiça. No meu caso, demorou 3 dias. Agora, Viana, a gente avalia da forma que você está colocando, existe a delação premiada desse funcionário, alegando esse benefício por parte da FENATRACOP, existe a denúncia do Ministério Público, existe a prisão que ocorreu na semana passada por parte da Polícia Federal. Tá. O que eu quero entender é o seguinte, onde é que você alega inocência, mas por que você teve esse envolvimento? Por que te envolveram, nesse caso, envolveram a FENATRACOP e outras federações? A FENATRACOP é uma federação nacional autora do processo. A FENATRACOP é o denunciante dos que lá estão presos. Então, quer dizer, é uma forma de represália de falar, mas pode notar que não falaram do registro espúrio. Falaram apenas da liberação de 2,5 milhões de reais, que supostamente a FENATRACOP protocolou a execução do processo diretamente ao ministro, e não na superintendência. A decisão judicial é em cima do ministro da execução, não do superintendente nenhum. Está dizendo bem claro, tanto é que não consegue fazer a execução andar, porque é em cima do ministro e o Brasil está sem ministro, você está sem ministro do trabalho. Resumindo, seria uma briga então para ver quem vai ficar com esse dinheiro aí? Não. Você acha? Não é quem vai ficar com o dinheiro. A briga que se tem aí é saber se aqueles bandidos lá roubaram, achacaram, venderam o registro sindical e tudo mais. Se saber se esse governo Temer é o balcão de negócio que tem o Ministério do Trabalho montado ou não. É essa a discussão. E essa é a denúncia do Ministério Público Federal. Essa é a avaliação do inquérito. E os 2,5 milhões que a FENATRACOP fez, o único erro denunciado pelo delator, não é que nós fizemos qualquer coisa errada, é que nós não protocolamos a execução na superintendência do GDF. Entendeu? Sendo que a legislação e a sentença diz ao ministro do Trabalho e ao superintendente da Caixa Econômica Federal.